Fala galera, saudações rubro-negras, Deco na área, muito boa tarde. Estamos aqui para trazer informações do Flamengo. Ontem o Flamengo ganhou de 1-0 do Bahia no Maracanã, pênalti claríssimo no jogador Bruno Henrique, né? O jogador Gilberto acaba acertando o atleta do Flamengo, o lance totalmente legal, né? Eu acho mais engraçado os torcedores rivais, né? Jornalistas, bairristas, tentando ver o que não teve, né? Falando que foi um absurdo o lance, pênalti claríssimo, né? Na verdade, o VAR, na partida de ontem, acertou tudo, né? O lance do Ayrton Lucas foi realmente fora da área, né? Seria injusto se aquele pênalti fosse marcado, vamos ser sinceros aqui. O lance foi fora da área, o jogador Iago Felipe, se eu não estou enganado, calçou o Ayrton Lucas fora da área, ele cai dentro da área, então não foi pênalti, foi falta. Também sobre a questão, né, do lance, né, do pênalti claríssimo em cima do Bruno Henrique, né, que o Bruno Henrique sola a bola apenas, e aí o Gilberto, né, perdeu o tempo de bola e acaba acertando o pé do Bruno Henrique, calçou dentro da área, é pênalti, é uma falta comum dentro da área, é pênalti, e o VAR acabou acertando novamente, tá? Acertou novamente, pênalti claro, e também a expulsão, né, em cima do jogador Gerson. O Vitor Hugo erra o lance, o Canu é o último homem, o Gerson entraria cara a cara com o goleiro. Então, cara, foi exclusivamente no atleta para parar a jogada, não tem o que se discutir, né? Os 3 lances marcados corretamente pelo VAR, tá? O árbitro estava meio confuso e tal, mas o VAR acertou em cheio, né? Falando em Maracanã, muitas pessoas achavam que o Maracanã ontem estaria vazio, mas não foi o caso. Mais de 46 mil pessoas presentes, né? 42 mil pagantes, 46 mil presentes. Então, ótimo público. O torcedor do Flamengo nunca abandona a instituição. Esse é o recado, tá? Mostrar que a instituição está acima de tudo e de todos. E também, em compensação, antes da partida, muitas críticas, né? Chamando o time de sem vergonha, também não poupando o presidente Rodolfo Landim de críticas, e também, né, essa questão do time sem vergonha. Teve um desdobramento, né? O jornalista do Grupo Globo, né, o Richard, ele viu uma situação, né, que quando o time foi chamado de sem vergonha, o Felipe Luiz se irritou, baixou a cabeça e fez não com a cabeça. Acho que ele tem que ter um mínimo de discernimento, que o torcedor do Flamengo está extremamente chateado e correto nas suas críticas. Não pode mais criticar o Sampaoli, porque ele está demitido, então tem que criticar quem? A diretoria do clube e os jogadores, eles que fizeram um papelão. Então, Felipe Luiz, você não está certo em não gostar das críticas, tem que trabalhar, né? Você que tem jogado pouco, toda hora tem se machucado, tenho o máximo respeito por você, mas o torcedor do Flamengo é soberano, então não vejo erro nenhum da torcida do Flamengo em relação a isso. Além dessas críticas, né, meus amigos, em relação aos jogadores e também ao presidente Rodolfo Landim, há um caso específico que a Nação 12 levou uma faixa solicitando o voto do sócio torcedor. Já falei sobre isso algumas vezes, né? Tem gente que acha certo, tem outras pessoas que acham errado. Na minha visão, o sócio torcedor do Flamengo, né, o voto não poderia ser banalizado, né? Você deveria ter 3 anos, tá? Como acontece no sócio do clube, né? E de um plano que dê direito, né, a esse voto, né? Um plano mais caro. Porque o que pode acontecer? Se você bota um plano aí de R$5, R$10, o cara tem direito a voto, quantos torcedores rivais poderiam se associar para votar de maneira errada no Flamengo? Vocês já pararam para pensar nisso? Não é como acontece aí, que a gente reclama tanto, né, que os associados do clube, muitos deles, não são torcedores do Flamengo, não estão nem aí para o futebol, estão ali para a vida associativa, né? Quantos desses estão ali e acabam votando no Rodolfo Landim, porque o Rodolfo Landim fez um parque aquático para suas crianças. Votou no Rodolfo Landim porque a quadra de tênis, né, é ótima para eles, então ele fez mais quadras de tênis, ou então fez o beach tênis, né, que todos os torcedores, todos os associados do Flamengo gostaram, né, a questão das escolinhas. Então, na minha visão, o sócio torcedor tem que ter direito, porém, né, planos
mais caros e com 3 anos de vida associativa para dificultar mesmo a vida desses caras aí, que eu duvido que vão pagar aí um valor mais alto e ficar 3 anos como sócio torcedor do clube, ajudando o Flamengo para poder votar contra, né, o que o torcedor do Flamengo no futebol prefere, entendeu? Então tem as suas ressalvas também essa questão, mas fica aqui a nossa colocação sobre a faixa da Nação 12 em relação, que está de maneira correta, assim, o sócio-torcedor, né, dependendo do plano, e 3 anos de vida associativa sem interrupção, tá? Sem interrupção, de que ele possa votar, né, para o presidente do clube, tá? Vamos lá então, falamos do Felipe Luiz, falamos dos protestos, também falar que o treinador Tite, né, muito próximo do Flamengo, essa semana vai ser decisiva, já está certo que o Mário Jorge será o treinador do Flamengo contra o Corinthians, apesar dele ter falado que ainda não sabe de rigorosamente nada, que ele é funcionário do clube. Porém, né, tá tudo bem alinhado, né? O Tite já aceita trabalhar no ano de 2023, deve ter colocado essa situação, muito torcedor do Flamengo irritado com ele, né? Mas o Flamengo colocou aí como limite a data FIFA e essa negociação aí está por vir, né? E muito próximo de acontecer. Então, os jogadores já começam aí a falar sobre o Tite, né? Que o jogador aí, o treinador Tite, então já é muito falado aí pelos jogadores do Flamengo, dentre eles o Fabrício Bruno e também o jogador Rossi, tá? O goleiro Rossi, que ontem acabou cometendo alguns tipos de falha, vi torcedores reclamando dele, muito tempo parado, né? E com o ritmo de jogo, com certeza será um goleiro extremamente importante para o elenco do Flamengo. Ele falando que um treinador que esteve 6 anos na seleção brasileira, é um treinador que vai vir aqui, vai agregar muito, né? E que eles continuam trabalhando, esperando se isso realmente vai acontecer. E o Fabrício Bruno falando também sobre a questão de receber, né, o treinador de braços abertos. Então vamos esperar aí, né, essa negociação acontecer no meio dessa semana, tá? Falar aqui sobre a indicação do Galvão Bueno, né? O Galvão Bueno falou que, logicamente, ele é favorável ao treinador Tite, porém, caso o Tite não venha, a ideia dele é que contrate o Diego Ribas para ser gestor, né? Um diretor de futebol, enfim, que o Felipe Luiz fosse o treinador do Flamengo, tá? Então, essa é a indicação do Galvão Bueno em caso de insucesso do treinador Tite junto ao Flamengo, tá? Então, essa opinião gostaria de saber de vocês, se vocês concordam ou não com o Galvão Bueno, tá bom? E pra gente terminar aqui, né, o Flamengo ontem ganhou de 1-0, muitas pessoas dizem que há alguma mudança tática, né, principalmente no posicionamento do Ayrton Lucas e também do Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique jogando mais próximo do Pedro, o Ayrton Lucas voltando a dar profundidade, jogando mais à frente, né? Ontem já melhorou, assim como o Everton Ribeiro, com mais liberdade para criar, né? Foram 2 jogadores aí que melhoraram a sua produção, tanto o Everton Ribeiro quanto o Ayrton Lucas. O Bruno Henrique a gente não precisa dizer, mas uma coisa só que me chamou a atenção, as substituições muito parecidas com as substituições do Sampaoli. E aí quando o Flamengo, por mais que o Thiago Maia não tenha jogado tão bem, sai do time, o Pulgar é recuado, entra Vitor Hugo, coloca 3 atacantes, o time cai de rendimento e o Bahia com -1, acabando sendo superior, mas ainda bem que num lance lá importante, o Luciano Juba acaba finalizando em cima do goleiro Rossi e o Flamengo consegue a vitória por 1-0, gol do Pedro de pênalti, tá bom? Então é isso aí, galera. Gostaria de agradecer a vocês pela audiência, pedir pro pessoal se inscrever aqui no canal Delco SRN, deixar o seu like, compartilhar com os amigos, acionar o sino de notificação, tá, gente? Pedir pra galera se inscrever também no canal do Delco, que é nosso canal alternativo, e também no Fute Europa, que é nosso canal de futebol europeu, tá? Não esqueçam aí de nos ajudar. Essa semana vai ter Champions League, vamos voltar a fazer conteúdo lá, Fute Europa, FUT Europa, tudo junto. Então não deixe de fazer a sua inscrição neste canal também. Falou?
Mais tarde a gente volta aí com uma live, né, na parte da noite. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Tamo junto. Valeu, nação. Fui. Tamo junto.